Graça e paz, amados irmãos. A palavra dessa noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira-mar do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus amados e queridos irmãos, essa palavra maravilhosa do Senhor Jesus nos traz um contexto muito interessante. Jesus, começando o seu ministério, vai até a casa de Simão, aonde encontra a sogra de Pedro ali com muita febre. Ele cura a sogra de Pedro e isso desencadeia uma enorme divulgação do poder e das maravilhas que o Senhor estava operando naquele momento. Então, a partir daí, pessoas de várias localidades eram trazidas até a casa de Pedro para que Jesus assim os curasse. Depois de ter efetuado a cura na vida de muitas pessoas, ele se dirigiu até a praia, aonde ali a multidão o seguia. Então ele teve um tempo, aproveitando o momento aonde estava Simão Pedro e seus companheiros de sociedade, André, Tiago e também João, os filhos de Zebedeu, frustrados, decepcionados à beira da praia. E não dá para fugirmos dessa realidade tão evidente nos dias de hoje. Não há como não encontrarmos pessoas decepcionadas em suas vidas. E é isso que nós queremos tratar nessa noite. Jesus veio para transformar a decepção em milagre. E é isso que Jesus faz. Pedro, João, Tiago, André estavam ali lavando as redes depois de uma noite totalmente improdutiva. Trabalharam, se desgastaram, usaram toda a sua experiência, toda a sua capacidade e não pescaram nada. Não veio o resultado, não veio o recurso que eles tanto precisavam como trabalhadores. E isso traz muita decepção, tristeza, incerteza, como enfrentamos muitos de nós nesse ano tão difícil mundialmente, o ano de pandemia. Quanta decepção, quantos planos frustrados, quantas agendas que foram riscadas. Tudo isso devido à nossa limitação e à nossa pequenez. Mas Jesus estava ali. Jesus já havia realizado muitos milagres, inclusive na sogra de Pedro. Nós podemos até fazer uma pequena brincadeira, talvez essa seja uma das decepções de Pedro, sabendo que a sua sogra foi curada. Mas nós sabemos que Pedro não estava decepcionado por causa disso. Mas nós vemos que Jesus ali, ele aproveita o momento para que ele viesse ministrar o poder de Deus através dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. Ele veio como um pregador do reino de Deus.
Ele veio como um profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele é a boca de Deus para a sociedade tão vazia, tão necessitada, tão carente como era a sociedade de Israel, que há muito tempo não tinham contato direto com Deus. Então Jesus estava ali pregando, aproveitando o vento ali do mar da Galileia para que a sua voz chegasse mais longe. Ele pega o barco, afasta da praia, entra, senta e começa a ministrar o poder de Deus. Com certeza, Pedro e seus companheiros de pesca estavam ouvindo o poder da palavra de Deus. Não podemos precisar quanto durou, 15, 20, 30, uma hora o sermão de Jesus, mas nós sabemos que a palavra de Jesus é capaz de transformar toda e qualquer realidade. E ali naquele momento, quando termina a pregação, a multidão vai indo embora, os doentes curados, aqueles que estavam em tristeza sendo consolados, aqueles que estavam sem direção encontrando o norte. Nós vemos aqui Jesus indo ao encontro de Simão e seus companheiros, deixando aqui para Simão uma ordem: vá para águas mais profundas. Com certeza, Simão Pedro coloca uma grande interrogação sobre si. Como? Se eu passei a noite inteira e não pesquei nada. Por que ir para águas mais profundas? O que Jesus está mostrando aqui, de uma forma direta: Pedro, o meu sermão terminou, mas agora é a hora da prática. É a hora de você ter uma experiência mais profunda comigo. Quantos sermões você já ouviu na sua vida cristã? Quantos cultos você e eu já participamos? Mas quantas vezes a palavra que recebemos da parte de Deus foi colocada em prática na nossa vida? É isso que Jesus faz. O nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento na intimidade com Deus se dá na prática da palavra de Deus. As águas mais profundas, as pregações mais profundas são aquelas que são colocadas em prática. E é isso que acontece com Pedro. Ele começa aqui a vivenciar a prática da mensagem poderosa do Evangelho. O Evangelho transforma não só quando entra no nosso intelecto, mas quando é colocado em prática. Quando há um desejo ardente na nossa alma em vivenciar a prática do Evangelho, nós entramos em águas mais profundas. E aí, Pedro, como pescador experiente, tinha todo o know-how, a autoridade para dizer: não, eu não vou. Estou decepcionado, estou cansado, estou frustrado, eu não vou, eu não quero mais, como muitos crentes hoje fazem. Eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero mais ouvir a palavra, não quero mais estar em cultos, os desigrejados. Mas Pedro não. Pedro coloca a sua fé em prática. A fé nada mais é do que a atitude em que colocamos para trás todas as possibilidades humanas e passamos a depositar toda a nossa confiança no que Deus está nos orientando pela sua palavra. Ele diz: pela tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Não pelo que eu conheço, não pela minha capacidade, não pela minha experiência. O Senhor está dizendo: eu vou fazer. Eu vou para águas mais profundas. O sermão se tornou prático e a prática desencadeou o milagre através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles foram, lançaram a rede e todos os peixes da região do lago da Galileia, do mar da Galileia, entraram dentro da rede de Pedro. Todas as possibilidades possíveis diante do propósito de Deus foram derramadas sobre a vida
de Pedro. Portanto, querido, quando você decide verdadeiramente colocar em prática aquilo que você recebe da parte de Deus, quando você decide colocar a tua fé em ação, todas as possibilidades sobrenaturais de Deus acontecerão na sua vida. Foi o que aconteceu com Pedro e seus amigos, a ponto de compartilharem a bênção, um ajudando o outro, arrastando aquela quantidade enorme, aquela pesca maravilhosa. Antes era decepção, era vazio, agora é alegria, é transformação, é mudança. Tanto é que Pedro ainda poderia nutrir sobre si um receio. Será que eu tenho que seguir esse Jesus mesmo? Porque curou a minha sogra, curou muitas pessoas, centenas de pessoas, porque estava pregando para uma multidão dentro do meu barco. Mas agora não há mais dúvida. Pedro entende que não pode mais viver segundo a sua vontade, segundo a sua capacidade, segundo a sua intelectualidade. Deus age através da nossa mente, claro, mas de uma mente transformada pela palavra, uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro decide, como pecador que é, abrir mão do seu próprio eu, renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. E a partir daí, ele não ia mais ser um pescador decepcionado, mas sim seria um apóstolo, um discípulo de Cristo, transformado, repleto de expectativas sobrenaturais, repleto de expectativas sobrenaturais dos milagres que Deus ia operar sobre a sua vida. Nessa noite, Jesus te convida a viver o Evangelho de uma forma prática. Jesus te convida a colocar a tua fé em ação, obedecendo aquilo que você recebe da parte de Deus. Jesus te convida a renunciar à sua carne, a renunciar o seu eu, renunciar às decepções humanas, para viver as expectativas eternas do cumprimento da missão, do ministério que Deus tem para você. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.